Ora então, a doutora Patrícia Alho, minha colega de turno, se não fosse ela que me tinha à parte, havia muita gente naquela turma que ainda tinha ficado com umas coisinhas para fazer, pronto, graças aos apontamentos dela. Eu vou-vos passar a ver um breve resumo de currículo. Ora, licenciou-se em História na Universidade de Lusíada no ano de 2004, obteve o grau de mestre em Arte e Património Vegetal na FLU, em Lisboa, em 2008, com as gárgulas no Mosteiro de Santa Maria da Vitória, de função e forma. E o grau de doutor na mesma área científica e faculdade no ano de 2016, com o Sistema Hidráulico da Arquitetura Sacra e Gótica Portuguesa nos séculos XIII a XVI. A bolseira de doutoramento da FCT tem sido concedidas mais 3 outras bolsas de investigação pela mesma fundação, com os seguintes projetos: o Triunfo da Bakelite, contributos para uma história dos plásticos em Portugal, em 2016, pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa; a Zuzelaria Medieval em Portugal, com um estudo de proveniência, também feito em 2014 pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa; e, finalmente, com a História e Ciência da Tecnologia das Comissões Geológicas aos Serviços Geológicos, 1848-1970. Também estou a indicar à parte, com a História e Herança Científica em 2007, da FCUL também. É autora da obra As Gárgulas no Mosteiro de Santa Maria da Vitória, Função e Forma, publicado pela Câmara Municipal da Batalha em 2010, e tem participado em vários congressos, seminários e encontros desde o ano de 2010, tanto em Portugal como em Espanha, da qual resultou a publicação de vários artigos científicos. Em 2012, fez parte da equipa de investigação de projetos científicos que intitularam-se Magister, Arquitetura Tardogótica em Portugal, protagonistas, modelos e intercâmbios artísticos, século XV a XVI, pelo Artis, o Instituto de História da Arte da FLU. No ano seguinte, integra o grupo de investigadores do projeto Da Cidade Sacra à Cidade Laica, a extensão das ordens religiosas e as dinâmicas de transformação urbana na Lisboa do século XIX. Ele também pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova. Foi ainda comissário da exposição Aqua e também houve nas faianças da coleção do Museu Nacional de Arte Antiga, patente, no mesmo museu, durante o ano de 2015. Integra também a Comissão Externa de Avaliadores dos Cadernos de Arquivo da Câmara Municipal de Lisboa. É investigadora doutorada do Artis, Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, do CLEPU, Centro de Literatura e Escritura Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras, também da Universidade de Lisboa, e do CITAC, Centro de Investigação de Território, Arquiteturas e Design da Universidade de Lusíada de Lisboa. Antes de mais, desculpa, efetivamente fui colega do Tiago de licenciatura 2000 a 2004 e em boa hora o Tiago fez-me este convite que, antes de mais, quero agradecer ao Tiago e também ao Tenente Coronel Joaquim Buxo, que aceitou a nossa iniciativa. Quero agradecer a todos os presentes por estarem aqui hoje e à doutora Joana Pinho e à doutora Patrícia Monteiro, minhas colegas de mestrado e de doutoramento, neste longo percurso em que deixei o Tiago e encontrei-as a elas, felizmente, e, portanto, temos trabalhado em conjunto ao longo do tempo. O presente trabalho vem, então, na sequência da tese de doutoramento que desenvolvi na Faculdade de Letras no ano de 2008 a 2016, sobre o subsistema hidráulico na arquitetura sacrogótica em Portugal dos séculos XIII a XVI. Ele veio já, como o Tiago disse, vinha do mestrado que tinha desenvolvido também na mesma faculdade sobre as gárgulas do Mosteiro de Santa Maria da Vitória. À altura em que eu comecei a fazer investigação sobre gárgulas, achava que iria estudá-las do ponto de vista iconográfico e da sua simbologia. No entanto, com o decurso da investigação, fui dando conta que o mesmo se tornava muito difícil, uma vez que, maioritariamente, todas as gárgulas que nós encontramos nos edifícios, com pena, digo-vos algo, com certeza já sabem, não são originais. E, portanto, o facto de elas não serem originais e de não haver documentação em que eu ou qualquer outro colega, nos possamos basear para afirmar que esta gárgula que vimos
é uma gárgula que foi feita a partir do original. Como não encontrei essa mesma documentação ao longo destes anos, espero um dia encontrar, mas parece-me efetivamente muito difícil. Acabei sempre por seguir o meu estudo para o subsistema hidráulico e, portanto, olhando para a gárgula não pela sua função iconográfica, mas sim para a sua função hidráulica e perceber como é que o edifício funciona do ponto de vista hidráulico superior. Assim sendo, o nosso plano, eu irei ler um pedaço e depois há outras partes que não leio, peço-vos desde já desculpa. O nosso plano de trabalhos foi composto por 5 grandes capítulos, tal como podemos ver, sendo que todos eles foram formados por subcapítulos de forma a articularmos os temas entre si. A investigação partiu de um conceito de uma arquitetura entendida como um conjunto articulado de sistemas que faseadamente constituem a preocupação do mestre construtor. O sentido da arquitetura gótica portuguesa e das suas soluções técnicas ganha um novo enfoque se for analisado deste ponto de vista, sistema por sistema e solução por solução, até à cabal compreensão do edifício como uma unidade orgânica funcional. O nosso estudo teve por universo a arquitetura sacrogótica portuguesa entre os séculos XIII e XVI e, tratando-se de um âmbito muito alargado, foi necessário estabelecer critérios de inventariação e de estudo de caso, de modo a escolher os exemplos cujas soluções utilizadas fossem as mais inovadoras. Realizámos a comparação dos diversos sistemas hidráulicos presentes no caso português com outros exemplos europeus, de modo a identificar e a compreender a originalidade e a complexidade dos sistemas hidráulicos presentes na arquitetura gótica portuguesa e as suas filiações técnicas e tipológicas. Focámos a nossa atenção nos restauros efetuados nos edifícios pela Direção-Geral dos Monumentos Nacionais e pelo Instituto Português do Património Arquitetónico, hoje IGESPAR. Analisámos o sistema hidráulico superior e inferior presente na arquitetura gótica portuguesa, recorrendo assim aos conceitos arquitetónicos e arqueológicos. O sistema hidráulico é sem dúvida muito importante para o bom funcionamento dos edifícios, visto se tratar de um vasto conjunto de elementos que constituem um subsistema da organização arquitetónica geral do edifício. Desde sempre que uma das primordiais preocupações do arquiteto ao conceber o seu edifício foi conduzir as águas pluviais para o exterior da zona coberta, tal como atualmente ainda é, não é? Uma grande preocupação das nossas casas é a zona da hidráulica e da descarga das águas, sejam em apartamentos ou em vivendas. O sistema hidráulico é um subsistema arquitetónico que pode ser compreendido atendendo ao seu duplo desenvolvimento. Um primeiro que se refere à água potável, ao nível do solo, e um segundo que compreende as águas pluviais. No entanto, nestes dois subsistemas, deparamos-nos com 3 aspectos comuns com elevada importância para a funcionalidade de qualquer edifício: a captação da água para os edifícios, a distribuição das águas dentro dos edifícios e a evacuação das águas pluviais e sujas. Existe também uma articulação entre estes dois subsistemas, condicionando a organização arquitetónica. O sistema hidráulico é constituído por um vasto conjunto de elementos que concertadamente são organizados por um subsistema de modinatura arquitetónica geral do edifício. Coberturas, escaleiras de escoamento, gárgulas e coteiras, poços em contrafortes, canalizações e no solo, entre outros. As técnicas de construção da Alta Idade Média estavam bastante mais desenvolvidas do que durante muito tempo se pensou. Com o nosso trabalho pretendemos comprovar esse facto, pois alguns dos elementos estruturais do sistema hidráulico superior têm duplas funções, tais como os arco-portantes que, para além de suportarem o peso das abóbadas, passaram também a servir de canal para a distribuição das águas pluviais. Os contrafortes, que servem, como se sabe, para a distribuição do peso, mas também para que as águas pluviais possam escorrer a partir deles e, assim sendo, não são depositados diretamente no solo de modo grosseiro e destrutivo. Trabalhámos o subsistema hidráulico inferior partindo das investigações realizadas pelos professores do Dr. Virgulino Ferreira Jorge e pelo professor, pelo professor Dr. Mascarenhas. Houve aqui qualquer coisa? Ok. E pelo professor Mascarenhas e pela professora doutora Alice Alves,
que investigaram o tema de alguns conjuntos conventuais portugueses, entre eles o Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, o Mosteiro de Santa Maria da Vitória e o Mosteiro de Santa Maria de Odivelas. É importante dizer que o subsistema hidráulico inferior eu analisei sempre a partir das investigações realizadas por outros investigadores, uma vez que a minha formação é em História e em História da Arte e, portanto, todos os trabalhos de arqueologia eu baseei-me nos trabalhos que tinham sido feitos por outros colegas de outras áreas. Cronologicamente, temos consciência de ser um vasto período, no entanto, pareceu-nos essencial para a nossa investigação estender o mesmo até aos inícios do século XVI. Na realidade, uma parte significativa dos edifícios, agora analisados, correspondem ao século XII e, sendo nosso objetivo analisar o edifício em todo o seu conjunto no que diz respeito ao sistema hidráulico superior, será assim possível fazer uma análise evolutiva das soluções hidráulicas do período românico para o gótico e deste para o tardogótico. Optámos por seguir a divisão geográfica anunciada pelo professor Dr. Pedro Dias no estudo sobre a arquitetura gótica portuguesa, o que nos levou a seguir a sua divisão administrativa nacional em 7 comarcas e, posteriormente, voltámos a dividir pelas zonas administrativas locais. A escolha dos edifícios deveu-se à sua cronologia, aos edifícios que foram modelos de técnicas e artes para a edificação dos mesmos, aos edifícios enunciados pela maioria dos autores e aos edifícios que influenciaram e foram influenciados pela Escola Batanina. Não é nossa intenção fazer uma investigação exaustiva sobre a fundação e as várias campanhas artísticas, uma vez que todos os edifícios por nós analisados se encontram subjamente trabalhados pela historiografia desde o início do século XX. Propomos-nos, no entanto, a ter uma visão eminentemente técnica. No terceiro capítulo, analisámos e comparámos os diversos sistemas hidráulicos superiores utilizados na arquitetura gótica portuguesa com os casos europeus, sendo os seus contemporâneos, e que já foram referenciados pelos autores como sendo influências na construção dos edifícios nacionais. Na escolha dos edifícios analisados, tivemos não só em conta a cronologia de execução, mas também a presença documentada de mestres e arquitetos estrangeiros em estaleiros portugueses e a sua evidente influência e, naturalmente, a possibilidade de as técnicas construtivas dos seus locais de origem poderem ser aplicadas aos edifícios em que colaboraram em Portugal. Em França, no conjunto de edifícios que trabalhámos, encontramos algumas características com o sistema hidráulico superior, que também encontramos em edifícios portugueses, características essas inovadoras, tal como a utilização do arco potente como auxiliar do sistema, podemos ver aplicado na Catedral da Guarda, no Mosteiro de Santa Maria da Vitória e na Catedral de Elvas. A utilização das gárgulas como elementos do sistema hidráulico é outro dos pontos com elevada importância, pois nestes casos existem poucas goteiras e quase todas as gárgulas são funcionais, à exceção evidente de Notre Dame de Paris, onde existem algumas quimeras de elevada importância iconográfica, mas sem qualquer função hidráulica. No caso português é evidente a utilização de gárgulas e não de quimeras. No entanto, podemos encontrá-las em alguns edifícios, entre eles no convento de Nossa Senhora da Conceição de Beja e no Mosteiro de Santa Maria da Vitória, sendo neste caso a reutilização de peças que eram gárgulas e que foram retiraram-lhes a funcionalidade hidráulica e ficaram só com funcionalidade iconográfica. A escolha da Abadia do Westminster na nossa investigação foi bastante importante, uma vez que o edifício é referenciado pelos autores como uma influência estilística e construtiva para o Mosteiro de Santa Maria da Vitória. No entanto, no que diz respeito ao subsistema hidráulico superior, não constatámos essa influência. No que diz respeito ao subsistema hidráulico superior em Itália, no conjunto de edifícios analisados, podemos concluir que o arco potente é de novo utilizado como auxiliar do sistema hidráulico, tal como as gárgulas e as quimeras presentes em grande número na Catedral de Milão. Após a análise inicial ao sistema hidráulico superior europeu, presente na arquitetura religiosa, composta por 18 edifícios, encontramos várias soluções hidráulicas para cada um dos edifícios, criando posteriormente as tipologias compostas por 10 grupos. Evidenciamos a terceira, a quarta e a 10ª solução por se tratarem de soluções inovadoras não encontradas em Portugal, com gárgulas duplas no contraforte e no arco potente, e com a utilização do arco potente duplo e triplos com função hidráulica.
É importante também referir que é a primeira e a segunda solução que está presente em todos os edifícios, utilizando os telhados, terraços, gárgulas e goteiras como os elementos primordiais do subsistema. No quarto capítulo, analisámos a evolução dos sistemas hidráulicos na arquitetura gótica portuguesa, não esquecendo a migração dos mestres e das suas técnicas. Quanto ao sistema hidráulico superior nacional, presente na arquitetura religiosa, encontramos também várias soluções, criando posteriormente as respectivas 10 tipologias. Agora, entrando no que diz respeito à Catedral de Elvas, sabemos, a partir das memórias paroquiais, que nos dão conta que em 1515 o rei Dom Manuel, verificando o estado de ruína em que o templo se encontrava, terá ordenado a sua reconstrução. Através da consulta das visitações realizadas a esta igreja, Arthur Goulart refere que em 1541 o visitador ordenou que se procedesse ao lajeamento do edifício, uma vez que o pó e a lama afastavam os fregueses. Esta obra prolongou-se até 1548, quando também se concluiu a sacristia. Elvas foi elevada à cidade no ano 1513, tendo o bispado sido criado em 1570, quando a igreja de Nossa Senhora da Assunção foi convertida em sé. Esta igreja sofreu modificações e ampliações diversas após a conversão em sé, sendo assinalar a substituição da Capela-Mor por outra de maiores dimensões. José Custódio Vieira da Silva refere que esta obra, bem como a reforma do coro e a construção da sacristia e da Casa do Capítulo, se ficou a dever à ação do bispo Dom António de Matos de Noronha, já em finais do século XVI. A fachada da Igreja de Nossa Senhora da Assunção define-se, sobretudo, pela sua torre sineira axial. Ao nível do primeiro registro, encontra-se um amplo nártex, segue-se um segundo patamar, composto por uma varanda e por 2 janelões, obra datada de 1637. No último quartel, registram-se os sinos, acomodados entre arcos de volta perfeita. Sobre os sinos encontra-se a cúpula piramidal, que será já posterior ao século XVI, bem como os crucéus. Leandeando a torre, encontra-se à esquerda o baptistério e do lado direito a capela de Santa Marta, planta poligonal e crucéus. Ao nível exterior, todo o templo apresenta superiormente uma decoração de ameias chanfradas. O monumento sofreu transformações diversas ao longo do tempo, nomeadamente no século XVII, durante os episcopados de Dom António, Dom Sebastião de Noronha e Dom Manuel da Cunha. Já no século XVIII, destacam-se as intervenções realizadas entre 1729 e 1783, com destaque para as obras executadas pelo Cabido da Sede Vacante e pelos bispos Dom Baltazar Vilas Boas e Dom Lourenço de Lencastre. No que diz respeito à Igreja de Nossa Senhora da Assunção, o seu interior é tipicamente medieval, com escalonamento das 3 naves, com cobertura de abóbada de nervuras. Planta longitudinal, Galilé e capela-mor retangular. Quanto à análise do sistema hidráulico superior da Catedral de Elvas, este é composto por 4 soluções. Numa primeira, na nave da igreja, as águas caem nos telhados, são enviadas através dos canais para os furos, que conduzem as águas para os arcotantes, que estão rasgados por canais na parte superior, seguindo para as gárgulas e daí para o exterior. Esta é uma solução muito importante porque naquele conjunto vasto de edifícios que eu analisei, só encontrei esta solução aplicada em Portugal e em 3 edifícios. Primeiro, no Mosteiro de Santa Maria da Vitória, na Batalha, o segundo na Guarda e o outro aqui em Elvas. Há um quarto edifício onde ele também é aplicado, mas quando eu disser vão perceber porquê, que é o de Olivença, da Igreja de Santa Maria de Olivença. Portanto, tem toda a lógica que ele também seja aplicado lá. Eu inicialmente pensei em fazer a apresentação comparando estes 2 subsistemas, o de Elvas com Santa Maria de Olivença, mas depois achei que não fazia sentido e então optei só por trazer o de Elvas mesmo. É interessante esta solução porque ela é aplicada na Batalha, da Batalha vai para a Guarda
edifício ele que tinha tido mestres batalhinos na sua obra, e agora para aqui em Elvas, onde teve também Mateus Fernandes, portanto, que poderá ter alguma influência nesta solução aplicada na Catedral de Elvas. Temos então na nave norte da igreja e nas capelas adjacentes a segunda solução, onde as águas caem nos telhados, são enviadas para os canais que as conduzem para os furos e de seguida são direcionadas para outros canais que compõem os arcotantes. Daí seguem para um primeiro terraço e depois para um segundo, que lança as águas para as goteiras e finalmente para o exterior. A terceira solução encontra-se na torre, onde as águas são enviadas para as goteiras e daí para o exterior. E finalmente, a última solução encontra-se no lado sul da igreja, onde as águas caem nos telhados, são direcionadas através dos canais para as gárgulas e daí para o exterior. Agora, no que diz respeito à distribuição das gárgulas e das goteiras, temos então um conjunto de 19 elementos, onde 10 são gárgulas e 9 são goteiras. Ao longo da comunicação tenho sempre referido o nome, a tipologia de gárgulas e goteiras, porque elas são efetivamente diferentes. A gárgula tem a função hidráulica e iconográfica e a goteira tem só a função hidráulica. Nesta imagem, nota-se bem, foi a aplicação posterior de uma telha a servir de gárgula, não é? De goteira. Eu mostro este slide, que é a base de dados que nos pareceu com muita importância, pois nesta plataforma que realizámos para a tese de doutoramento e que temos vindo a aplicar agora em todos os outros trabalhos, podemos encontrar a análise histórica, patrimonial e documental, bem como a análise mais elaborada ao sistema hidráulico superior. A base de dados é composta por separadores, com fotografias referentes ao subsistema hidráulico superior e às suas soluções, bem como as plantas e mapas que obtivemos através da investigação nos arquivos nacionais. Sendo que a mesma não se encontra fechada, porque, como disse, é a nossa intenção, sempre que analisarmos um edifício, incluir o seu relatório na base de dados. É também o objetivo disponibilizar esta base de dados para que todos os interessados possam consultar a mesma e retirar os elementos que pretenderem daí. Atingindo o final da nossa investigação, queremos ter cumprido os principais objetivos a que nos propomos alcançar quando escolhemos o tema para o objeto da tese de doutoramento e também hoje aqui para vos apresentar. E quanto à Catedral de Elvas, concluímos que os arcotantes são compostos por canais que compõem o sistema hidráulico, tal como vimos no Mosteiro de Santa Maria da Vitória e na Catedral de Elvas, sendo então uma aplicação inovadora em Portugal, o que mostra possivelmente que foi uma opção influenciada pela escola batalhina. Muito obrigada pela vossa atenção. Boa tarde.